Olá, eu sou a professora Áquila e esse canal é o Dicas da Pro. Hoje nós iremos trabalhar com o SQL Server, utilizando aí as funções de agrupamento e também um filtro do agrupamento, que é o having, a condição do agrupamento. Então vamos lá. De forma bem prática, vamos também utilizar, reaproveitar o banco de dados livraria, aquele que nós estávamos já trabalhando. Então, para fazer essas consultas, nós precisamos adicionar o CEP do cliente na tabela cliente e também nós temos que adicionar o campo F, unidade federativa, porque senão não vai funcionar. Então, lá na tabela cliente tem que ter esses dois campos inseridos, tudo bem? Então, vamos lá, relembrando a função do group by. Group by, ele agrupa. Então, nós temos aqui um exemplo de agrupamento. Eu irei selecionar o campo CEP da tabela cliente e eu vou organizar por CEP. O que ele vai trazer quando eu selecionar aqui essa cláusula? Ele vai trazer todos os clientes que moram na mesma rua, no mesmo CEP. Então, ele vai agrupar por CEP, né? Todos aqueles clientes. Então, para aparecer o nome dos clientes, a gente pode colocar aqui o nome cliente. E aí vai trazer o CEP e o nome do cliente. A gente agrupa por CEP. Um outro filtro, vamos aqui, ó, filtrando antes de agrupar. Então vamos lá, ó, eu primeiro filtro e depois eu agrupo. Seleciono CEP from da tabela cliente e aí eu vou colocar a condição. Eu só quero visualizar os CEPs, os clientes, vou colocar aqui de novo o nome do cliente, o CEP, o nome do cliente, cujo esses clientes estejam aí no estado de São Paulo. Aí no caso a gente colocou como F, né? Então vamos trocar aqui, ó, como unidade federativa. E aí vamos selecionar também a unidade federativa aqui para dar certo. Então, vou dar o select em CEP, nome do cliente, e o F. From da tabela cliente, qual é a condição? Apenas os clientes cujo tem o F igual a SP. E eu quero fazer esse agrupamento como? Eu quero que venha todos organizados pelo CEP. Então, eu utilizo o group by também. Um outro exemplo com a aplicação da adição da instrução ao. Olha lá como que vai funcionar. Temos aqui, novamente, select, aí eu posso colocar novamente tanto o nome do cliente, dos clientes e também a unidade federativa. Vou dizer que vem da tabela clientes. E aí, vou colocar aqui a condição. Qual que é a condição? A condição é que o UF seja igual a São Paulo, SP, e aí eu quero que seja agrupado todos, né? Group all de todos os CEPs. É a mesma coisa, só que a gente tem aí a inserção da instrução ao todos. Um outro exemplo, a gente vai colocar aí a aplicação dual, que ele vai contar os registros. Então, olha só, select CEP, tudo bem? E aí a gente vai fazer a contagem dos CEPs. Quantos CEPs existem inseridos? E aí eu vou colocar aqui contagem, né, de clientes por CEP. Então eu quero saber quantos clientes existem por CEP. Vamos supor que tenha lá 3 clientes que moram em uma determinada rua, mais 2 que moram em outra rua. Então, ele vai verificar aí qual é a quantidade de clientes por CEP. Vamos colocar de onde que vem esses atributos. Esses atributos vêm da tabela clientes. E aí vou colocar a condição. A condição é que a unidade federativa seja igual a SP. E vamos colocar o agrupamento, né? Group by all por CEP. Bom, até aqui nós fizemos toda a consulta utilizando um filtro antes do agrupamento. E se a gente precisar fazer o agrupamento e
depois fazer a consulta. Como que funcionaria? Funcionaria de uma determinada maneira, aplicando uma outra condição. E essa condição a gente vai colocar como having. Então, o having ele vai servir como o where. Ele vai colocar a condição, o critério dentro do grupo. Então, no primeiro exemplo, a gente filtrava e depois agrupava. Agora a gente agrupa e depois filtra. Então, olha esse exemplo aqui. Vamos selecionar quais os campos? O CEP. Vamos verificar aí a quantidade, né, de clientes por CEP. Apelidei esse resultado, que vai vir clientes por CEP. E vou dizer da onde que vem. Isso daqui vem da tabela clientes. E aí eu vou agrupar. Vou agrupar por CEP, Group by CEP. E aí eu vou colocar a condição. Qual é a condição? Que tenha a quantidade de clientes do CEP igual a 1. Toda vez que tiver aí a quantidade de clientes por CEP igual a 1, vai aparecer. Então, primeiro eu agrupei e depois nós fizemos aí o filtro. Então, é um filtro que depende do agrupamento. Não ao contrário, primeiro filtra e depois agrupa. Não, primeiro eu faço o grupo e dentro desse grupo eu vou o quê? Filtrar. Eu vou verificar, vou criar um critério de filtro dentro desse grupo. E, então, a gente coloca aqui, ó, que o where vem antes do group by, sempre. Essa vai ser a sintaxe. Tudo bem? Porque no SQL ele vai avaliar a cláusula antes de seus grupos, né, e desses registros. Agora, o having sempre vem depois do group by. Eu digo que o having é o where do group by, né? Ele é o critério do group by. E é onde o having, né, dentro do SQL, ele vai avaliar o having após os seus grupos de registros. Então, o where é antes do group by e o having é depois do group by. Então, esses foram aí as funções de agrupamento com filtro antes e filtro após a função group by. Até a próxima aula.